se inscreve, ativa o sininho, curte e compartilha. Ajuda muito o canal. Muito obrigado. Esses seres, pra você contar uma história aqui para ficar mais claro. O professor Valdo Vieira foi um grande experimentador fora do corpo. Ele até escreveu um tratado de 1000 páginas sobre essa experiência fora do corpo. Então ele teve mais de 1100 experiências fora do corpo para escrever esse tratado. Então ele teve uma área, ele passou um tempo, ele foi espírita uma época, passou a trabalhar com Chico Xavier, mas assim, ele queria estudar cientificamente. Ele via que muito do que era dito ele não combinava com as experiências que ele tinha. E ele achava muito mais interessante, em vez de confiar num médium que é passível de erros, ensinar a própria pessoa a ter suas experiências, checar por si mesmo, sem depender de acreditar dos outros, entendeu? Só que aí, claro, no meio espírita isso ia meio que, não vou dizer mudar, ia quase acabar com a linha como eles estavam fazendo. Então ele começou a se tornar meio que uma persona não grata e tal. E nesses estudos que ele continuou fazendo experiência fora do corpo, um dia ele estava, inclusive aqui perto da cidade de São Paulo, e ele viu muitas consciências correndo, doentes, assim, sabe, gente bem perturbada, correndo desesperada. E aí algum deles falou assim, o Serenão vem aí. Falou, Serenão? O que está acontecendo? E nisso veio um ser extremamente evoluído chegando ali. Com uma energia muito poderosa, uma coisa assim muito diferenciada que ele não tinha visto ainda. Então assim, ficou marcado, ficou cunhado essa expressão serenão, quer dizer que ele é super sereno. É um ser extremamente evoluído que não mais consegue perturbar ele. Então ele não vai ter dor, ele não vai ser crucificado, ele não vai ter nada na vida dele que dê qualquer tipo de sensação, que ele é super sereno. É o serenão. Então ele já está milenarmente sem se perturbar. E o que a gente percebe é que esse ser é o que está mais próximo de parar de renascer. Porque veja bem, se a gente renasce, até quando a gente vai renascer? É para sempre? Então existe um ponto que a pessoa para de renascer. É quando ela chega nesse nível de evolução que é o ápice, e ela não precisa evoluir porque não tem mais nada para aprender aqui. Ela já dominou tudo que tinha para dominar e ela parte para outro nível. Para você ter uma ideia do que você já sabe desses seres, a gente sabe pouco deles, mas o que você já sabe é impressionante. Eles, por exemplo, não dormem mais. Então, quando ele vai deitar, o corpo vai deitar, ele passa as 8 horas totalmente lúcido fora do corpo e volta. Então, uma pessoa que durante a vida inteira dela, se perguntar qual foi a última vez que você passou a noite apagado, que você não lembra de nada. Ele não tem múltiplas vidas. Então, por isso que a gente percebe que o fato de você sair do corpo é um processo de evolução. No fringir dos ovos, todo mundo vai evoluir até um ponto que ter experiências assim fora do corpo e tudo mais vai ser meio que uma segunda natureza da pessoa. Porque tem seres que já conseguem fazer isso e ter livre trânsito em qualquer dimensão sem... Como beber uma água aqui. Ele não tem dificuldade nenhuma, ele faz qualquer coisa que ele quiser. E por que se sabe que ele é anônimo? Porque você imagina se aparecer uma pessoa com esse... assim agora aqui na sociedade, o que iria acontecer? As pessoas iam lá para pedir, levar os seus doentes, para pedir isso, pedir aquilo. A inteligência americana ia mandar lá os espiões, ia mandar todo mundo, vem cá, vamos conversar, como é que é assim? Então se aparecer um ser que a princípio pode fazer qualquer ação, pode curar, pode isso, pode aquilo, ele vai ser perseguido, ele vai ser idolatrado. E esses seres, eles não querem que você reze para ele, que eu tenha igreja no nome deles, não querem nada. E o que eles fazem 24 horas por dia? Ajudar os outros. Isso é o que é mais impressionante. Teve uma experiência do professor Val também, que ele conheceu uma mulher, a aparência visual desse serenão, que era uma mulher vestida de monge. E ela, na época, vivia na Espanha. E ela, o tempo todo, ela ficava em pose de lótus fora do corpo, andando para lá e para cá. E onde ela ficava, ela ia ajudando os outros. Tinha gente doente, que ela lá jogava energia. Outros passava ideia. Teve uma criança lá que ele viu, que estava no hospital, que ele jogou tanta energia que pareceu que ele cresceu. Ele ficou, parece que a criança cresceu. A enfermeira disso, ela veio, ela olhou para a criança e falou... A enfermeira regalou o olho, viu que a criança estava diferente, estava maior, pegou a criança nos braços e saiu correndo. Então, esse ser, ele fica fora do corpo o tempo todo ajudando os outros, inspirando, ajudando aqui doente. E eles já ajudam o tempo todo.
Mas eles não querem reconhecimento, não querem aplauso, não querem nada. Eles só querem, é o que eles fazem, entendeu? Então, vamos abrir uma igreja para eles. Não querem, eles já são anônimos por causa disso. Eles não querem que você idolatre eles. E esses seres são a minoria. Se estima que haja entre 45 e 65 no planeta aqui. Entre os que estão aqui na matéria com corpo e os que estão sem. É uma vibe meio diferente esse negócio de falar de ser super evoluído, porque parece uma coisa, não, mas como assim, né? Mas é interessante. E várias pessoas que já tiveram experiência fora do corpo já encontraram com seres desse nível. Eles falam que parece um sol de energias, que é uma coisa assim impressionante. Existe algo superior a isso? Então, quando a pessoa para de renascer, lembra que eu falei que a gente tem um corpo mental, um corpo que não tem forma definida? Um corpo Sim. que vai para a dimensão mental e tal. Quando a pessoa para de renascer, ele descarta esse corpo, esse veículo que para nós é humanoide, que é essa réplica translúcida. Quando ele descarta aquilo, ele fica só de corpo mental, um corpo que não tem mais forma definida e por isso que ele não renasce mais. Então isso que a gente vê que é o espírito, que é a alma, que esse espectro, ele descarta. Não existe mais para ele. E ele vai viver então de corpo mental num nível que a partir daí a gente não sabe mais o que existe. Então o nível de evolução, o que eles fazem? Não sabemos. Mas se sabe que existem trilhões de consciências assim no universo. Não é nenhum especial nem dois, são uma legião de pessoas que chegaram nesse ápice da evolução, que não renascem mais, que tem um nível de... Porque uma pessoa que vai num corpo que não tem forma definida, vai viver num local, numa dimensão que não tem tempo nem espaço, o que eles fazem? Fazem uma ideia. Então muitas pessoas, por exemplo, perguntam, mas e Deus? A gente também não sabe. Deus para nós é um assunto mateológico. Sabe o que é mateológico? Mateológico é que a gente não tem resposta. Então ninguém fala que existe ou não existe. Agora, esses seres super evoluídos não são Deus, tem trilhões deles ali, no universo como um todo. Mas o que se entende é o seguinte, aí que fica um assunto polêmico também. As pessoas querem idolatrar Deus, querem ser fiéis, querem, né, ter todo esse processo. E veja, os seres que já são mais evoluídos, que se encontraram fora do corpo, eles não querem isso. Então é muito improvável que tendo um Deus, ou que tenha realmente um ser que seja supremo a todos os outros, que ele mude essa lógica, entende? Ele quer que você reze por ele, quer pedir para ele, tem que ficar o tempo todo louvando ele. Então eu falo isso, mas assim, não é para ninguém se sentir ofendido. Se você tem uma crença, ok. Mas nem as experiências mais profundas fora do corpo, a gente não consegue entender isso. Tem muitas pessoas que saem do corpo e perguntam, mas e quem que é Deus? Sabe o que os seres evoluídos falam? A gente não sabe. Na pergunta aqui, não é uma coisa que choca? O Valdo Vieira mesmo encontrou um desses serenões e falou, o que é Deus? Eu falei, não sei. E para mim não importa agora. É um tapa na cara. Falei, caramba, super evoluído não sabe o que é Deus, não importa. E tem seres que sabem que, a gente sabe como é que o universo gerou, como é que tudo se criou, mas é muito complexo. Então tem esses amparadores, seres de luz, que eles não sabem explicar. A gente sabe que é tudo muito complexo, a gente não entende. Então, nós não dizemos que Deus existe ou não existe. A gente não sabe o que tem. Porque o ser que é mais evoluído já dá um trabalho de entender, a gente não entende direito. Então, é um assunto mateológico. Agora, é pouco improvável, para dizer, né? Ele é muito, o Deus que é nosso aqui é muito terreno, né? É um homem de barba. Primeiro, consciência fora do corpo, ele não tem sexo. Então, uma pessoa que ela deixou um corpo... O corpo físico tem o gênero. Mas quando você... Entre o período entre vidas, você pode aparentar ser homem ou mulher, mas você não tem o viés biológico. Você não tem, sabe, o homem ou mulher. Você pode ter a aparência que você quiser. Então, uma figura que tem que ser masculina, tem que ser de barba. Olha, tudo isso aqui... havendo um criador, ele deve ser muito mais profundo, muito mais complexo do que as pessoas imaginam. Porque quando a gente pensa em criação, a gente pensa em Terra, né? Planeta Terra. Ela esquece que não sabe nem o que são galáxias. Tem trilhões de galáxias no universo. Outra coisa é que me mostra que existe vida nos planetas. Tem pessoas que saem do corpo, vai para outro planeta com vida inteligente, outra civilização, outra língua, outra vegetação, outros animais. Então, existe vida no universo? Existe. As experiências de EQM, as experiências fora do corpo mostram isso. Recentemente eu li um depoimento da pessoa que ela estava numa cidade, em outro planeta. Então ela viu que a construção era diferente, tudo era diferente, sabe? Então a vida
E veja, as pessoas não tem aparência humana igual a gente. A gente não é mais semelhança de ninguém. Porque você vê no universo, Lutz, tem as imagens mais exóticas que você pensar. Ser inteligente em aparência de réptil, em aparência de animais exóticos que parecem peixe, parece que coisa que você nunca viu. Tipo lá o Lanterna Verde, sabe que você vê aqueles lanternas que tem cada um de um... Aquilo ali parece uma pura realidade. Então a vida no universo ela é complexíssima, ela tem múltiplas vidas. Tem planetas de tudo que é nível. Planetas iguais ao nosso, piores que o nosso, mais evoluídos que o nosso. Tem planetas que esses serenões já não são mais anônimos, eles convivem com todo mundo, são mais evoluídos e todo mundo sabe que ele existe e não tem, e todo mundo ali é mais maduro para lidar com ele. Então planetas que não tem mais guerra. Olha, o universo é muito complexo de se entender. Por isso que a gente entende que essa ideia de um criador a gente não realmente compreende. Mas não é para ofender ninguém, não é para magoar a fé das pessoas ou para querer, sabe, machucá-las e dizer que elas estão erradas. Não é isso. Mas existe um horizonte que a gente consegue enxergar com essas experiências. E ao que tudo indica, o universo, criação, isso é muito, muito, muito complexo. E a gente não sabe se foi uma consciência, se foram múltiplas. E sempre cai naquela, né? Se Deus criou o universo, quem criou Deus? Né? Do nada surgiu. Então, aí você vai, né? Aí você vai. Então, é um assunto muito delicado. A princípio, parece existir mais de um universo físico. Quer dizer, o nosso universo está em expansão. Parece que existem outros. Então, assim, é um assunto muito complexo quando a gente costuma entender. Então, a nossa vida aqui parece que é uma vida no nível que a gente precisa.